Imagens que devem marcar a história da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que aconteceu na Amazônia. A Marcha Global pelo Clima levou às ruas de Belém cerca de 70 mil pessoas do Brasil e de outros países. O ato, recheado com canto, dança e festa, reuniu grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, integrantes de movimentos sociais e ambientalistas. Um grito de alerta lançado aos negociadores da COP30 para lembrá-los que só haverá justiça climática quando houver a inclusão dos povos tradicionais como protagonistas. Uma presença importante na capital sede da conferência foi a do cacique Raoni Metuktiri, aos 93 anos. No encerramento da Cúpula dos Povos, Raoni pediu continuidade na missão de defender a vida na terra e criticou a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A equipe do líder indígena disse que ele ficou frustrado por não ter sido convidado para discursar na abertura ou encerramento da COP30. Um momento simbólico de respeito aos povos originários. Durante o protesto da etnia Munduruku, o presidente da Conferência da ONU, André Correa do Lago, pegou no colo um bebê indígena entregue pela mãe. O gesto repercutiu no mundo todo. Uma mensagem que reafirma a necessidade de ampliar o diálogo sobre o futuro do clima no planeta. Olá, está no ar o Repórter Eco especial sobre o encerramento da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, realizada durante 2 semanas em Belém, no Pará. Os temas de destaque: a importância dos oceanos para o equilíbrio do planeta, os impactos causados à biodiversidade e os itens principais do acordo final da Cúpula das Nações Unidas. Veja os detalhes do programa de hoje. Os mares e oceanos, grandes aliados no combate à crise climática, absorvem grande parte do calor da Terra. Cientistas alertam que o aquecimento do planeta pode comprometer mais de 90% das espécies brasileiras até 2100. E o balanço das negociações finais da COP30, com informações e análises enviadas pela repórter Laís Duarte e pelo secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Os mares e oceanos são fundamentais para o equilíbrio climático da Terra. Absorvem calor e parte das emissões de carbono, um dos gases do efeito estufa. Um dos principais resultados da COP30 foi o lançamento do Pacote Azul. O documento sugere investimentos de 116 bilhões de dólares ao ano para ações voltadas à conservação marinha. Santos, litoral sul paulista. Primeiro município brasileiro que apresentou um plano de adaptação para as mudanças climáticas em 2016. Foi realizado a partir de sugestões de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Para tentar evitar que as ressacas destruam calçadas, foram instaladas estas geobags. São barreiras submersas, formadas por sacos de areia. Tecnologia da Unicamp. As comportas para liberar aos poucos a água da maré, que sobe repentinamente nas chuvas, ajudam a enfrentar as enchentes na zona noroeste. No bairro Monte Serra, os moradores participam de plantios de mudas nativas de Mata Atlântica para tentar evitar deslizamentos de terra.
A cidade foi escolhida pelas características geográficas, importância estratégica para o país e por ter dados sobre as marés desde 1945. A previsão nas próximas décadas é de chuvas torrenciais e aumento da frequência e intensidade das ressacas. A subida do nível do mar, consequência do aquecimento da atmosfera, é preocupação mundial. No Brasil, a gente vê praias e faixas litorâneas, ano após ano, irem perdendo seus espaços, né? A adaptação ela não é um luxo, ela é questão de sobrevivência. 85% das cidades brasileiras não têm plano de adaptação. Mesmo os que têm, ou não saíram do papel, ou têm indicadores precários, ou não têm recursos e financiamentos. Victor Casemiro surfa há 35 anos. Apaixonado pelo mar, criou um tipo de parafina para as pranchas sem o uso de derivados de petróleo e com fibras de bambu. Nos últimos 10 anos eu venho percebendo a maré muito alta, ventos que não tinham antigamente, direcionamento de vento assim muito aleatório. Vi ressacas grandes na Praia Grande, onde as ondas até invadiram uma parte da pista lá que é bem difícil de acontecer. A gente se preocupa com o futuro dos nossos filhos. O último censo do IBGE mostra que 25% da população mora nessa faixa até 150 quilômetros da zona costeira, né, do mar. Então é pensar nessas cidades, como a gente adapta elas para pensar a questão do manguezal, a questão do uso e ocupação do solo, a questão da orla, né? Conseguir retirar da atmosfera o gás carbônico que foi se acumulando pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, desde a Revolução Industrial. Este é um dos maiores desafios da atualidade quando o assunto é a emergência climática que nós estamos vivendo. Que as florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, são fundamentais para isso, muita gente sabe, mas os cientistas têm insistido. O papel dos oceanos é ainda maior nesse quesito. Os oceanos capturam cerca de 1/4 do total das emissões de CO2 presentes na atmosfera e absorvem até 90% do calor gerado no planeta. São maltratados pelo excesso de lixo plástico, pela derrubada dos mangues e vegetação de restinga que protegem a costa, fruto da especulação imobiliária desenfreada nas cidades litorâneas. Além disso, a acidez das águas, consequência do aquecimento global, está acabando com os corais, ecossistemas que abrigam diversidade de espécies marinhas. Não basta ser um oceano contaminado, poluído, destruído, porque ele não vai ter essa capacidade de fazer, né, essa função que é própria dele, né, de troca e resfriamento também. Embora a ONU promova conferências específicas sobre os oceanos, foi lançado na COP30 em Belém o Pacote Azul. São propostas de proteção dos oceanos. Por conta da importância deles no combate às mudanças climáticas, a sugestão é mobilizar investimentos de 116 bilhões de dólares por ano. O Promanguezal, que é um projeto super importante lançado, né, no âmbito federal, Procoral também. Então a gente tem arcabouços importantes sendo criados, sendo estabelecidos no Brasil, porque não adianta só um país fazer a sua parte se os outros não fizerem, né? Esse é um grande desafio. Vamos às notícias principais da área socioambiental. A Polícia Federal investiga a causa do incêndio na Zona Azul, a área central das negociações da COP30, na quinta-feira passada. O pavilhão foi evacuado. As chamas foram controladas em 6 minutos, mas as delegações só retomaram os debates à noite. 21 pessoas receberam atendimento médico, 19 por inalarem fumaça, 2 por crise de ansiedade. O fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito, devido a um micro-ondas em um dos estandes. Um dia após a Marcha dos Povos Tradicionais na COP30, o governo brasileiro anunciou o avanço no processo de demarcação de terras indígenas.
Na véspera do acordo final, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender o Mapa do Caminho, proposta brasileira que propõe um plano para a transição energética, com ações e metas dos países para a redução do uso de combustíveis fósseis. A ministra do Meio Ambiente e Clima, Marina Silva, informou que a Alemanha vai investir 1 bilhão de euros, cerca de 6 bilhões de reais, no Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O fundo lançado pelo Brasil é um modelo de financiamento para a preservação das florestas. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco especial da COP30. Estudo revela como o aquecimento da Terra pode ameaçar a biodiversidade brasileira. O debate sobre a interligação entre clima e biodiversidade foi um dos temas centrais da COP30. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que, se o aquecimento global não for controlado, 25% das espécies da fauna e flora brasileiras podem correr risco de extinção até 2100. Macaco prego amarelo, anta, açaí, araucária estão entre as milhares de espécies brasileiras que serão mais impactadas pela crise climática. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro compilaram 131 estudos sobre projeções de risco de extinção à biodiversidade no país até 2100, causada pelo aumento da temperatura média global. Foram consideradas cerca de 7.500 espécies, a maioria de ambientes terrestres. Os cientistas chegaram a mais de 20.000 projeções de risco para diferentes espécies animais e vegetais. Pelo menos 80% ou mais da sua distribuição geográfica no futuro vai ser reduzida. Então, a gente tem casos até em que a gente tem uma expectativa de uma redução de 100%, ou seja, a extinção mesmo, né? Os resultados apontaram para 2 cenários principais. O primeiro deles, sem medidas efetivas de combate à crise climática e aumento de até 4,5 graus na temperatura média global até 2100, revela uma catástrofe. 90% da biodiversidade afetada e 1/4 das espécies do Brasil em risco de extinção. No segundo cenário, num contexto de elevação de até 2 graus Celsius, a taxa de extinção cairia pela metade. Infelizmente, mesmo que a gente parasse de emitir gases de efeito estufa hoje, as mudanças climáticas elas já estão em andamento, então levaria muito tempo ainda para uma estabilização climática. A mudança do clima causa a perda de habitat, dificulta a sobrevivência da fauna e da flora e interfere em ciclos vitais de milhares de espécies. As espécies elas estão adaptadas a um determinado clima, né? Mas como as paisagens hoje estão muito alteradas pelo homem, é muito difícil para as espécies se deslocarem acompanhando esse clima. Então, às vezes, o clima mudou, mas não é a época certa para a espécie entrar em reprodução, porque os seus recursos alimentares não estão ali para alimentar os seus filhotes, por exemplo. Além do aumento da temperatura causado pelo aquecimento do planeta, outras ações humanas, como desmatamentos, implantação de rodovias, tráfico de silvestres, caça e pesca ilegais, pressionam diretamente as espécies e geram uma das maiores crises já enfrentadas, a perda acelerada de biodiversidade.
A gente tendo um aumento da temperatura, a gente acaba impactando negativamente a biodiversidade, e a biodiversidade é quem regula o clima no planeta. Então, se isso está desregulado, a gente acaba sofrendo o impacto, né? Os oceanos, as florestas, o solo são quem realmente fazem com que a gente tenha aqui condições para viver no planeta. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. O país tem papel fundamental no debate da perda massiva de espécies. Entre as estratégias prioritárias está a preservação das florestas. O Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é uma solução que o Brasil está liderando, que vai ter a participação do setor privado, mas de outros países também, que pode ser uma solução interessante para manter a floresta em pé. Então o Brasil precisa recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Para evitar impactos ainda mais severos na manutenção da vida em todo o planeta, será necessário fortalecer medidas de adaptação para que as espécies de animais e plantas sejam capazes de enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Identificar onde colocar as unidades de conservação de maneira estratégica para que elas sejam mais resistentes e resilientes às mudanças climáticas, reduzir a caça, tráfico de animais silvestres, a sobreexploração dos nossos recursos pesqueiros. A conservação da biodiversidade tem implicações reais para a economia e para o bem-estar das pessoas. Veja a seguir aqui no Repórter Eco especial do encerramento da COP30. Os pontos principais do texto final da cúpula climática. Vamos agora aos pontos principais do acordo fechado nas negociações da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A versão final do texto da cúpula climática trouxe a aprovação de pontos importantes das negociações, como o documento Mutirão Global, unindo a humanidade em uma mobilização global contra a mudança do clima. O texto amplia a agenda de cooperação, organiza debates e estabelece a meta de financiamento climático global para pelo menos 1,3 trilhão de dólares ao ano até 2035. O documento, no entanto, decepcionou ao deixar de fora o chamado Roadmap, o mapa do caminho. A proposta apresentada pelo Brasil pede um plano para o fim do uso dos combustíveis fósseis causadores do aquecimento global e a mudança gradual para fontes renováveis de energia. A iniciativa será lançada à parte do texto oficial pelo presidente da COP30, André Corrêa do Lago, juntamente com ações para zerar os desmatamentos. Embora não trate do abandono dos combustíveis poluentes, o documento da COP30 reconhece a necessidade de uma transição mundial para fontes limpas de energia como uma tendência irreversível para o equilíbrio do clima na Terra. Um dos avanços da cúpula da ONU foi o lançamento do Acelerador Global de Implementação, plano de 2 anos liderado pelas presidências da COP30 e a próxima COP31 para ajudar a colocar em prática as metas climáticas dos países, NDCs, e também tentar conter o aumento da temperatura média global em até 1,5 graus, conforme prevê o Acordo de Paris. Mais de 6 bilhões de dólares foram anunciados para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa levada pelo Brasil para a proteção desses ecossistemas e de quem vive neles. Cientistas e ambientalistas avaliaram que houve falta de metas claras e mais ambiciosas. Após a aprovação do texto final da COP30, a Colômbia se manifestou contrária ao plano de mitigação,
O Uruguai e outros países da América Latina deram apoio e pediram o acréscimo de um parágrafo sobre transição justa. A COP30, chamada de COP da implementação de ações, teve alguns avanços e muitas questões importantes ainda sem solução para garantir o futuro climático da Terra. Agora, a análise sobre os resultados da COP30 com Márcio Astrini, secretário executivo da Rede Observatório do Clima. Olha, a COP começou sob bastante tensão. A gente tinha muitos desencontros entre os países, incertezas até na adoção das agendas aqui logo no início, mas tudo isso foi contornado. E o fato principal é que a melhor notícia da conferência não veio no fim, mas exatamente no seu início, com a proposta do governo brasileiro, do presidente Lula, que subiu no palanque, naquele momento ele estava sozinho, e fez uma encomenda para a COP, de que nós deveríamos entregar, no final, aqui na reunião de Belém, um mapa do caminho, um roteiro para a eliminação do uso de combustíveis fósseis e do desmatamento. As semanas se seguiram, os debates também, mas o sistema, os países, a oposição foi crescendo a essa proposta. No meio ali da segunda semana, 80 países se reuniram para dizer que estavam com Lula, que queriam ver esse mapa do caminho desenhado e com um mandato saindo daqui da COP30. Mas outros países disseram que iam bloquear essa agenda. Portanto, o principal item de debate aqui não deve entrar nos textos finais. Não deve ser vencedora a proposta, mas isso é muito importante. Ela também não deve morrer, mas sair daqui como um item fundamental a ser trabalhado nos próximos meses. A repórter Laís Duarte e o cinegrafista Euclides José estão em Belém do Pará e enviam mais informações sobre a COP30. Muito além dos corredores e das salas de negociação, a Conferência do Clima de Belém registrou a mobilização da sociedade civil, dos cientistas, dos ambientalistas e dos povos tradicionais. De todos os cantos do Brasil e do mundo, vieram iniciativas sustentáveis, projetos de restauração, exemplos de cuidados com a natureza. Se a COP30 já é conhecida como a COP da Floresta, os moradores da floresta estavam presentes. Eles realizaram protestos dentro e fora da conferência, além da Marcha pelo Clima, que juntou milhares de pessoas pelas ruas da capital paraense. Na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que deve ter a maior participação dos povos originários da história, o governo federal anunciou avanços nas demarcações de 38 terras indígenas. Os povos quilombolas apresentaram ao Brasil e ao mundo uma proposta própria de política climática. A contribuição nacionalmente determinada quilombola trazida à COP30 reivindicou que esses territórios tradicionalmente reconhecidos como espaços de resistência negra e ancestralidade sejam entendidos também como protagonistas na proteção do planeta. Na prática, os quilombos amazônicos seguraram no solo quase metade do carbono que o país lançou na atmosfera. Organizações não governamentais também se espalharam pela cidade. Rodas de conversas, palestras, apresentações artísticas mostraram que ativistas, cientistas e ambientalistas estão fazendo para preservar o planeta, proteger espécies e biomas e buscar justiça climática para todos. De Belém, Laís Duarte. Fica por aqui o Repórter Eco especial sobre o encerramento da COP30 realizada no Brasil. A gente espera que o acordo final contribua de fato para o futuro climático e o equilíbrio da vida na Terra. Até o próximo programa.